pessoal, dando sequência ainda ao crime tentado, nós vamos falar um pouquinho sobre as espécies de tentativas, tá? Só lembrando aqui que o crime tentado, ele tem uma causa de diminuição de pena. Você simplesmente, na dosimetria, analisa a pena do crime consumado e diminui de 1/3 a 2/3 por estar na tentativa, tá bom? Essa causa de diminuição do crime tentado, ele é aplicado na terceira fase da dosimetria da pena. O STF, inclusive, ele adotou esse critério de diminuição de pena, tentando, inclusive, a base na maior ou menor proximidade da consumação, tá? Então, a distância percorrida no iter crimes. Então, se a consumação estava muito próxima, a causa de diminuição de pena tem que ser pequena. Se, porventura, a consumação estava muito longe de ocorrer, então você já consegue aplicar uma diminuição de pena maior a favor do réu. Bom, vamos para as espécies de tentativas. Eu tenho aqui no primeiro bloco as chamadas tentativas brancas, também conhecida como incruenta. É aquela em que o objeto material ele não é atingido pela conduta criminosa. Exemplo, eu quero efetuar um disparo de arma de fogo em determinada pessoa. Eu disparei e errei, ou seja, eu não atingi o meu bem jurídico, que era a pessoa. Tentativa branca. Existe crime? Existe. Tentativa de homicídio? Claro que existe. Tentativa vermelha, a chamada cruenta, é aquela em que o objeto material ele é atingido pela conduta criminosa. Exemplo, A quer matar B, dispara o primeiro tiro, acerta. A pessoa foi atingida, o bem jurídico foi atingido. Então, não ocorreu a consumação por alguma circunstância alheia à vontade do agente. Exemplo, a vítima foi socorrida a tempo ou o agente foi surpreendido por policiais. A tentativa é considerada tentativa vermelha. E você conseguiu atingir o alvo, porém não ocorreu a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Tem também a chamada tentativa perfeita. Aqui a gente chama de tentativa acabada, ou chamado crime falho. É aquela em que o agente ele esgota todos os meios de execução que tinha lá a seu dispor, mas mesmo assim o crime não se consumou, por circunstância alheia à vontade do agente. Vamos imaginar que A quer matar B. Ele dispara os únicos 2 projéteis, acertando a vítima. A vítima ela é socorrida por terceiros, levada ao hospital, submete a várias cirurgias e não falece. Essa é considerada uma tentativa perfeita? É, porque o agente ele foi até o final da execução com os meios que ele dispunha. Porém, o fato da vítima ter sido socorrida, levada ao hospital por terceiros, feito uma cirurgia, ela continuando viva, existe essa tentativa que é a tentativa acabada, ou também considerado crime falho. A tentativa imperfeita, a gente chama de tentativa inacabada. É aquela em que o agente ele inicia a execução, mas ele não consegue esgotar todos os meios executórios que tinha a seu dispor. E o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade dele. Diferente do primeiro exemplo, em que o agente tem 2 projéteis e dispara os 2, ele tinha todos os meios e ele esgotou todos os meios. Mas por uma outra circunstância que foi a chegada de terceiros e a levada, da vítima ao hospital para uma cirurgia, fez com que ela não morresse. Aqui na tentativa imperfeita, a gente já considera que na tentativa que é considerada a imperfeita, o agente ele não consegue esgotar todos os meios que ele possui. Exemplo, ele tem 2 projéteis, ele dispara o primeiro,
Quando ele vai efetuar o segundo antes, a polícia chega, prende. Então, por circunstância alheia à vontade dele, não ocorreu o disparo de arma de fogo e ocorreu o crime tentado, tá bom? Existem algumas infrações penais que, em tese, pelo menos, não admitem tentativa. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer. Nos crimes culposos, não se admite tentativa. Nos crimes unissubsistentes, também não se admite tentativa. Subsistente é o caso, por exemplo, do desacato. Um único ato praticado já consuma o crime. Tem como eu fracionar o crime. Crimes omissivos próprios são, exemplo, omissão de socorro. Tem como você tentar omitir o socorro. Ou você omite ou você não omite. Crime pré-ter doloso. Aqui no crime pré-ter doloso, eu tenho na conduta inicial o dolo e eu tenho resultado culposo. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu quero lesionar uma determinada pessoa e eu pego um pau e aproveito numa situação X que essa pessoa está caminhando, eu pego esse pau e dou uma paulada na perna dela para lesionar. Veja, minha intenção é lesionar. O meu dolo é machucá-la, não é matá-la, é machucá-la. Eu tenho a intenção de lesionar, minha conduta é de lesionar. Ela cai, bate a nuca no meio-fio e vem a falecer. Eu tenho culpa. Eu tenho uma intenção inicial que é lesionar e o resultado foi a morte. Isso é típico de crime pré-ter doloso e aqui também não se admite tentativa. Então, gravando, gente, crime pré-ter doloso. Eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado. Eu quero lesionar uma pessoa, dou uma paulada na perna dela, ela cai, bate a nuca e vem a falecer. O crime que eu cometi, lesão corporal seguida de morte. Cabe tentativa aqui? Não. Por quê? Porque é um crime pré-ter doloso. Também não se admite tentativa nos crimes habituais, nem nas contravenções penais, nem nos crimes de atentado e nem nos crimes condicionados, tá? Então, apesar de haver aí na doutrina lecionando não ser possível a tentativa no dolo eventual, a gente sabe que é possível, sim, tentativa nos crimes de dolo eventual, mesmo porque o dolo é direto ou eventual e continua sendo dolo, tá? Diferente do crime culposo, que não se admite a tentativa. Tudo bem? Vamos agora, então, para uma outra etapa da nossa parte de itercrimes, que é muito importante e que não tem a ver com tentativa.